Irmãos, irmãs, iniciamos neste domingo um novo tempo na liturgia, chamado Advento, palavra que indica a vinda do Senhor. É um tempo de preparação para vivermos o Natal. A liturgia, neste tempo, vai nos lembrar as atitudes necessárias que nós cultivemos nesse tempo para podermos nos alegrar com a vinda do Senhor. É um tempo também de penitência, de preparação, de revisarmos como temos vivido a nossa fé e pedimos ao Senhor que faça crescer a nossa esperança. O Advento é um tempo de muita esperança. Esperança que é tanto mais custosa e difícil quando nós olhamos para a realidade difícil que temos vivido nestes últimos 2 anos com esta pandemia. As leituras propostas para esse domingo, elas também foram escritas em momentos de grande crise, dor, sofrimento, onde a fé era colocada em questão. E sempre que na Bíblia nós queremos responder a esse tipo de problema, a Bíblia normalmente usa uma linguagem que nós chamamos apocalíptica. Uma linguagem cheia de símbolos, de sinais grandiosos, que hoje para nós às vezes resulta um pouco difícil de entender, mas para quem ouvia essas palavras, a mensagem era: calma, fiquem tranquilos, o Senhor vai vir e Ele vai trazer a salvação. Essa é a grande mensagem de todo esse tempo que nós iniciamos hoje. A primeira leitura do profeta Jeremias viveu a sua missão de profeta num dos períodos mais duros da história de Israel, quando o povo foi deportado, foi tirado do seu país e levado como escravo. Jeremias mesmo sofreu muito, foi um dos profetas que enfrentou fracassos, incompreensões, e ele mesmo quis desistir da sua missão de profeta. Mas o Senhor lhe disse: não, continue, vá, leve a minha palavra. Então, a palavra que hoje Jeremias traz é uma palavra de restauração, de renovação, que a gente deve entendê-la nesse pano de fundo onde tudo estava desmoronando. É uma promessa, uma profecia. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante. E este é o nome que servirá para designá-la: o Senhor é a nossa justiça. Diante de uma palavra tão bela, não é necessário ficar aqui explicando nada, mas que nós entremos nessa dinâmica, uma dinâmica de olhar para frente com esperança e saber que o Senhor vem, e vem para salvar, vem para restaurar e para que nós retomemos a nossa confiança. Esta é a mensagem desta primeira leitura. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, 12 ao capítulo 4, versículo 2. Irmãos, o Senhor vos conceda
que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que nós temos por vós. Que Ele assim confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, se trata sempre desta vinda do Senhor. Eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei ainda progressos maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. São Paulo aqui exorta essa bela comunidade de Tessalônica a continuar o seu caminho, procurando crescer cada vez mais nesta perseverança da fé. O Evangelho, neste ano litúrgico que começamos hoje, vamos seguir o evangelista Lucas. Então é importante lembrar já desde o início, Lucas é o evangelista que ressaltou como ninguém o amor, a misericórdia e a compaixão do Senhor pelos mais pequenos. O texto tirado hoje do capítulo 21 de Lucas retoma um discurso diante de um acontecimento que colocava em crise o povo de Deus, que era a destruição de Jerusalém, a cidade santa. Pois bem, essa cidade viria abaixo. Isso para o povo era o fim do mundo. Então Lucas exorta: uma coisa é caírem por terra as nossas seguranças humanas, que para os judeus estavam ali cristalizadas na riqueza, na grandeza de Jerusalém. Mas Lucas fala de um tempo entre a destruição de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem, para esse encontro com cada um de nós. Quais são as atitudes, então, que nós devemos ter? A linguagem é a mesma, essa linguagem cheia de sinais terríveis, essa revolução de todo o mundo, as estrelas, os astros do céu, tudo vai entrar em uma grande crise e as pessoas vão temer, vão ter medo. Então Lucas vai dizer: calma, fiquem tranquilos, porque o Senhor vem para trazer a salvação. As nações ficarão angustiadas, com pavor, do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer no mundo. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. E diante de tudo isso, o que diz Jesus? Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. Portanto, irmãos e irmãs, a mensagem é esperança, cabeça erguida, sem desânimo, sem medo. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Então temos que cuidar nesse tempo do nosso coração, para que nós continuemos, como dizia Paulo aos Tessalonicenses, crescendo na nossa capacidade de amar. Ficai atentos, orai a todo momento. Esta é a mensagem que o Evangelho nos traz. Vigilância,
e muita confiança no Senhor. Vamos pedir então que Ele derrame sobre nós a sua bênção, que todo esse tempo do Advento seja um tempo de muita oração, de muita caridade, de muita perseverança e fortalecimento da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.